Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. Quando o Gilson fala do esplendor que é a doutrina espírita, teve alguém que a trouxe. Ela não apareceu assim do nada. Teve trabalhadores que a trouxe, um muito especial que nós falaremos hoje, que é Allan Kardec. Aquele que codificou, aquele que trouxe à lume estas, vamos dizer assim, novidades para o nosso espírito, esse esclarecimento, abrindo essas portas enormes do mundo espiritual para todos nós. Foi ele que veio aclarar mais as nossas mentes. Mas nós falaremos dele bem pouco, porque você sabe que não temos condições de expressar toda a sua grandiosidade, mas vocês terão uma pálida ideia, vamos assim dizer, desse espírito que é grandioso para todos nós, o qual nós o veneramos, nós agradecemos a ele por essa doutrina tão esclarecedora que ele superou todas as dificuldades e nos trouxe. Então vamos à nossa apresentação. Vou aqui projetar os nossos slides, eles são todos compreensíveis, não precisaremos de entrar muito em detalhes. Vamos à nossa apresentação. Então, a nossa apresentação começa. Você já ouviu falar em Denisard Hippolyte Léon Rivail? E de Allan Kardec? Trata-se da mesma pessoa. Nós temos aí a imagem de Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina. O seu nascimento se deu na França, na cidade de Lyon, em 3 de outubro de 1804, numa antiga colônia romana de Lugdunum, fundada em 43 a.C. Nós temos aí a sua certidão de nascimento, né, o seu nome, Denisard Hippolyte Léon Rivail, seu pai, Jean-Baptiste Antoine Rivail, e sua mãe, Jeanne Louise Dahamel. Denisard teve uma educação de severos princípios de honradez e retidão moral. Revelava-se altamente inteligente, perspicaz observador, com inclinação para ciências e assuntos filosóficos. Aos 10 anos, ele é transferido para a Suíça. Ele vai estudar no Instituto Pestalozzi, na cidade de Verdun. E aí nós temos a imagem da cidade de Verdun, o castelo, né, onde ele estudou. Mas quem foi Pestalozzi? Ele foi um jornalista, um escritor, estudou filosofia, direito e teologia, mas dizem os seus biógrafos que mais ele se dedicou a ser um educador. E as ideias que Pestalozzi defendia era de Rousseau, que foi considerado o pai da democracia moderna. Foi um grande renovador do sistema político e social de sua época. Rousseau tratou a educação de uma nova maneira, o homem natural, que deve ser preservado, negando o pecado original. Diz Rousseau, a educação do homem começa no nascimento. Antes de falar ou antes de ouvir, ele já se instrui. Essa é uma novidade assim para muitos, é que lá dentro, no útero da mãe, a criança já se instrui, conforme o Rousseau nos concede este esclarecimento. O homem nasce livre, rejeitava Rousseau toda autoridade apoiada sobre os privilégios naturais ou sobre o direito do mais forte. Diz Pestalozzi, os princípios de liberdade, exaltados por Rousseau e apresentados sob uma forma de ideal,
fortalecer em meu coração o desejo de encontrar um campo de ação mais vasto, onde pudesse ser útil ao povo. Nós vemos aí uma estátua, né, em homenagem a Rousseau no Panteão de Paris. E essas duas pessoas influenciaram de forma significativa na formação de Rivail. Dizendo ainda estas influências, a linguagem deve estar ligada à intuição. A época de ensinar não é a de julgar e criticar. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. E as relações entre mestre e aluno, sobretudo no que concerne à disciplina, devem ser fundadas no amor e por ele governadas. Nós vimos aí que Rivail, Pestalozzi, Rousseau, eles tratavam o estudante com muita, vamos dizer assim, observação, com muito respeito. Eles nos dão aqui uma aula de como nós, professores, podemos tratar os nossos estudantes. Aí nasceram as ideias que mais tarde colocariam Denis Hippolyte Léon Rivail na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Temos também na cidade de Verdun uma estátua em homenagem a Pestalozzi mesmo. Vamos ver como era o dia no instituto. Os alunos, eles gozavam de grande liberdade. As portas do castelo permaneciam abertas o dia todo e sem porteiros. Não havia castigos nem recompensas. Pestalozzi não queria emulação nem o medo. Só admitia a disciplina do dever, ou melhor, a da afeição, a do amor. A jornada escolar começava às 6 horas e terminava às 20 horas. As matérias que eram estudadas: noções gerais de mineralogia, noções gerais de botânica, noções gerais de zoologia, anatomia comparada, história natural, elementos de fisiologia, elementos de psicologia, física experimental, química experimental, matemática, aritmética superior, álgebra, geografia geral, geometria, trigonometria, mecânica, astronomia, geografia matemática, belas artes, desenho, música, geografia política, instrução religiosa, geografia civil, história civil e instrução moral. Além disso, eles estudavam ainda várias línguas. O latim, o italiano, o espanhol, o alemão, o grego, o francês, o holandês e o inglês. E dizem os biógrafos que Kardec falava corretamente estas 6 línguas. Como aluno e discípulo de Pestalozzi, dotado de avidez de saber e de agudo espírito observador, adquiriu desde cedo o hábito da observação. Seu interesse pela botânica levava-o, às vezes, a passar o dia inteiro nas montanhas próximas à procura de espécies para o seu herbário. Possuía uma irresistível inclinação para o estudo dos complexos problemas do ensino. Pautado, portanto, no estudo e na educação recebida, aliada aos exemplos de beneficência e amor ao próximo, vividos por pai Pestalozzi, era assim que Pestalozzi era chamado no instituto, Hippolyte
teve sua formação e preparação para a tarefa que lhe foi destinada. Quem era Denisard Hippolyte Léon Rivail? Um homem comum? Um religioso? Um político? Ou um estudioso da ciência? Não respondam agora. Vamos mais em frente. Em 1823, em 6 de dezembro, aos 18 anos de idade, Denisard publica o seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética. Este livro surpreendeu a todos pela sua qualidade pedagógica. Vejam bem, em 1824, essa obra teve 2 edições esgotadas. Foi publicada durante 53 anos, até o ano de 1876. Mas qual o motivo desse grande sucesso? Eram os princípios aplicados por Rivail. E vamos a esses princípios, que era cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam. Cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite a descobrir por si mesma as regras. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo que faz. Conduzi-lo a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades, e só confiar à memória aquilo que já tenha sido aprendido pela inteligência. Em 1823, ele se interessa pelo magnetismo. E aí nós temos a imagem de Mesmer, um médico austríaco que foi considerado o pai do magnetismo. Mesmer afirmava que todo ser vivo seria dotado de um fluido magnético capaz de se transmitir a outros indivíduos, estabelecendo-se assim influências psicossomáticas recíprocas, inclusive com fins terapêuticos. E no ano de 1823, Kardec passa a frequentar os trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris, vindo a ser ele próprio um magnetizador. Allan Kardec, ou Denisard, era possuidor do título de professor e de chefe de instituição da Academia de Paris. Rivail, então, estava autorizado a fundar e dirigir escolas, pensionatos e instituições. Em 1825, aos 21 anos de idade, ele dirige a escola de primeiro grau. Em 1826, ele funda o Instituto Técnico Rivail, a Rua Sèvres, número 35, modelado nos princípios do Instituto de Verdun. Em 1828, vem a lume a obra O Plano, proposta para a melhoria da educação pública. E aí ele dá uma definição de educação. A educação é a arte de formar homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades, enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Em 1831, 3 novos livros, Memória sobre a Instrução Pública. Esta obra foi um trabalho que ele realizou destinado à comissão encarregada pelo governo da França para preparar um projeto de lei sobre o ensino. Gramática francesa clássica. Esta obra revelou profundo conhecimento linguístico de Rivail. E qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Esta obra foi premiada pela Real Academia de Ciências de Arras.
Aos 27 anos de idade, Kardec já havia publicado 5 obras. Era respeitado e admirado. Alguns diplomas. Membro da Sociedade Promotora da Indústria Nacional. Membro titular da Sociedade Francesa de Estatística Universal. Membro titular da Academia da Indústria Agrícola, Manufatureira e Comercial. Membro titular do Instituto Histórico. Membro da Academia de Arras. Membro residente da Sociedade Gramatical. Membro da Sociedade para Instrução Elementar. Membro fundador da Sociedade de Previdência dos Direitos de Instituições e Pensões de Paris. Membro da Sociedade de Educação Nacional, membro do Instituto de Línguas, membro da Sociedade de Ciências Naturais de França e membro correspondente da Sociedade Real de Emulação de Agricultura, Ciências, Letras e Artes do Departamento do Acre. Mas em 9 de fevereiro de 1832, ele se une àquela que seria sua companheira e principal colaboradora, Amélie Gabrielle Boudet. Ela era professora de letras e de belas artes. O discípulo de Pestalozzi desenvolveu a arte de educar. E ele fala, então, da arte do professor. A arte do professor consiste na maneira de apresentar estas ideias, no talento segundo a qual se sabe graduá-las, classificá-las e apropriá-las à natureza da inteligência. A inteligência se desenvolve na proporção das ideias adquiridas, e quanto mais ideias se tem, mais apto se é a adquirir novas. A instrução de uma criança não consiste apenas na aquisição desta ou daquela ciência, mas no desenvolvimento geral da inteligência. E na Rua Sèvres, na residência do casal, ajudado por Amélie, ele traduzia livros e preparava todos os cursos de Levi Alvarez, a famosa escola do Faubourg Saint-Germain. Escrevia à noite livros para estudos pedagógicos superiores e cuidava da contabilidade de 3 empresas. Além disso, entre 1835 e 1840, dava cursos gratuitos para alunos pobres de química, física, astronomia e anatomia comparada. Novas obras, em 1846, Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, Soluções Racionais das Questões e Problemas de Aritmética e Geometria. Em 1848, Catecismo Gramatical da Língua Francesa. E em 1849, Ditados Normais dos Exames do Hotel de Ville e da Sorbonne. E ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. No Liceu Polimático, em 1849, ele rege as cadeiras de astronomia, química e física. Tendo algumas de suas obras adotadas pela Universidade de França e vendendo abundantemente, Rivail conseguiu amealhar uma modesta fortuna. Seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos justamente apreciados. Então, quem foi Denisard Hippolyte Léon Rivail? Um homem comum? Um religioso? Um político? Ou um estudioso das ciências? Nós chegamos à conclusão que ele foi um estudioso da ciência. Mas é aos 50 anos de idade, a convite do senhor Partier, que ele e o senhor Fortier vão a uma reunião na casa da senhora Pley na Maison.
Foi aí, diz Kardec, que presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições que não deixavam qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Na rua de Rochechouart, foi apresentado ao senhor Boudin, que o convidou para assistir às sessões semanais em sua casa. Os médiuns eram suas duas filhas, e a comunicação se fazia por intermédio de uma ardósia, com auxílio de uma cesta. Aí nós vamos ver como era o processo, né, em dois planos. É um processo bem rudimentar. E ele faz as observações, as primeiras observações. Aí tive o ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. E a metodologia utilizada por Allan Kardec levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas sobre a natureza do mundo, psicologia, filosofia, e todas as questões eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. O método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências e dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Primeiras deduções. Os espíritos, nada mais sendo do que almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência de um mundo invisível. Já era um ponto essencial. Portanto, conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera procedido com os homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi meus estudos e neles prossegui sempre. Observar, comparar e julgar. É essa regra que constantemente segui.
Falemos um pouco do espírito de verdade. Kardec, em uma reunião, ele, então, questiona, foi na casa do senhor Boudin, assistido pela senhorita Boudin, que Kardec teve, então, o primeiro contato com aquele que seria seu orientador nos trabalhos de preparação daquela que seria a primeira obra do codificador, que é o Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta o nome dele, e ele responde: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. O estudo foi a base do Livro dos Espíritos. Então, no ano de 1856, ele passa a frequentar as reuniões na casa do senhor Rustam, na rua Tiquetone. Ele lá colhe material importante, oriundo das comunicações recebidas pelo médium senhorita Jafé. E ele forma uma equipe de trabalho que fica sob a supervisão e tutela do seu protetor, Espírito Verdade. Com o auxílio de 10 médios, ele, Kardec, ordena e classifica 50 cadernos de comunicações recebidas em reuniões em várias cidades da Europa. Era um processo bem lento, né? Vamos assim dizer. Estava concluída em grande parte o meu trabalho e tinha proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Então, o Livro dos Espíritos se deu da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. Foi assim que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E ela veio a público em 18 de abril de 1857, era um sábado de primavera, lá em Paris, no Palais Royal. Algumas imagens do Palais Royal, Galeria de Orly, na livraria Edanti. E no Brasil, no seu primeiro centenário, os Correios, então, faz uma homenagem. A Revista Espírita, ela vem a público em 1º de janeiro de 1858. Com o êxito de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec percebeu a necessidade de criar um meio de comunicação onde fosse possível aos diferentes grupos trocarem informações entre si, receberem novas instruções e respostas às suas dúvidas. A Sociedade de Paris, ela era realizada na casa de Kardec, às terças-feiras. Conquanto o local não comportasse mais de 15 pessoas, até 30 lá se juntavam às vezes. Mas, com esse aumento, eles passaram então a se reunirem na Galeria Valois, no Palais Royal, em 1º de abril de 1858. Depois, no restaurante do X, também no Palais Royal, em abril de 1859. E teve a sua sede na Rua e Passagem Santana, 59, em abril de 1860. Este local, então, era a sede da Sociedade Espírita de Paris, da Revista Espírita e local de trabalho para Kardec. Em julho de 1859, vamos ter publicada a obra O que é o Espiritismo. E na introdução, Kardec coloca: o Espiritismo é, ao mesmo tempo,
uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. E na introdução, Kardec coloca: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. A obra O Livro dos Médiuns vê a lume em janeiro de 1861. E a primeira pergunta que Kardec coloca: há espíritos? E veio esta resposta: o espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que então não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? 9 de outubro de 1861, acontece um fato em Barcelona, onde são enviados 300 volumes para o livreiro Maurício Lachatre de O Livro dos Espíritos. Só que esses livros foram confiscados e queimados por ordem do bispo de Barcelona, em nome do Santo Ofício, como perniciosos à fé católica. E Kardec responde a esse auto de fé: podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em vez de extingui-las. Ademais, as ideias estão no ar e não há Pirineus bastante elevados para detê-las. E quando é grande e generosa uma ideia, encontra milhares de corações dispostos a almejá-la. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo vem a lume em abril de 1864. E na introdução, Kardec nos diz que nela estão contidos ensino morais, o ensino moral nos evangelhos. E já estou bananando. Espera aí, pessoas. O ensino moral contido nos evangelhos conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, qualquer que sejam suas crenças. Portanto, jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originam das questões dogmáticas. Também os Correios prestam homenagem em seu centenário. Dizem, né, os historiadores que as pessoas comentavam que Kardec era muito sisudo, mas veio aí este esclarecimento que muitas vezes ele foi chamado por Napoleão III para longas palestras nas Tulheiras acerca das doutrinas expostas no Livro dos Espíritos. E também na sua residência, ele agia de forma descontraída com os convidados que frequentemente recebia, conservando-se sempre digno e sóbrio em suas expressões. Ele sabia adubá-las com sal gaulês, em rasgo de causticante e afetuosa bonomia. É o biógrafo Henri Salce que faz esse comentário. A obra O Céu e o Inferno, ela é publicada em agosto de 1865. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo.
e que morreremos, não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal afirmativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? A obra Gênese é publicada em janeiro de 1868. Aí nós temos algumas imagens, né, da Capela Sistina, e na introdução Kardec comenta: dois elementos, ou se quiserem, duas forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios nascem fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação de água seria inexplicável se abstraísse de um de seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Kardec desencarna em 31 de março de 1869. Ele morre, né, numa manhã entre 11 e 12 horas, subitamente, ao entregar um número da Revista Espírita a um caixeiro de livraria que acabava de comprá-lo. Ele se curvou sobre si mesmo, sem proferir uma única palavra. Estava morto. E as imagens que nós veremos agora são do cemitério de Père Lachaise, em Paris, onde os despojos de Kardec foram transferidos do cemitério de Montmartre em março de 1870. Na sua lápide está escrito: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E nós vamos ler agora um trecho pronunciado por Camille Flammarion junto ao túmulo de Kardec. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo bem melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber desta verdade do que acreditar que jaz todo inteiro neste cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Encerramos a nossa apresentação com mais este recado do nosso querido Allan Kardec. A educação é a obra de minha vida e todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Feliz quando encontro algum novo meio e encontro algum meio novo ou quando descubro novas verdades. Meus queridos, está aí a nossa bibliografia e nós agradecemos a participação de todos. Agora nós vamos passar para aquele momento que Edilson comentou, que são das perguntas. E não esqueçam de colocar o seu nome aí no chat, aqueles que irão estar conosco frequentando de forma assídua. Obrigada.